Senhoras e senhores, apertem os cintos e vamos de carona. Hoje a carona é de limousine, porque você vê aqui um cara já com a cara europeia, um cara que já vem cabelo aqui, branco. Meu irmão, um cara que já traz credibilidade, meu irmão. Eu já vendia fiado a você, meu irmão, agora casa, carro, menino, tudo, só pela essa postura que você tem. Apesar de corintiano, já guardei minha carteira aqui, viu, meu irmão? Não esquece a carteira aqui, cara. Daniel Bonova, seja bem-vindo ao De Carona. Obrigado. Eu tenho certeza, meu irmão, que você não sabe o que é uma embreagem, você já nasceu num carro automático. Você não sabe o que é passar uma primeira, você não sabe o que é fazer uma banguela naquele carro. Seja bem-vindo, Daniel Bonova, é uma honra ter você aqui para dar uma autoestima, meu irmão, nesse programa de Paraíba, nessa carona. O meu pai teve uma variante, lembra a variante? Lembro, meu irmão. A variante não tinha como chama o negócio do limpador de vidro? Nós tínhamos um barbante que eu andava com ele e ficava puxando para limpar quando chovia, pra você ter uma ideia. Então, meu irmão, você já imagina que o papo vai ser legal. Então, vamos hoje de carona na vida de Daniel Bonova. O nome já é... Bonova, porque eu tenho você como Bonova, porque você já traz a boa nova, meu irmão. Você não pode dar uma de russo, né? Porque hoje todo mundo não gosta de russo, né? Então... Você já traz uma boa nova. Bonova, meu irmão, me diga uma coisa. Essa foi melhor. O que Deus mudou na sua vida e por que escolheu o caminho do Senhor e o que é Deus na sua vida? Vamos embora que hoje a gente tá de carona. Daniel mudou tudo. Bonova. O que eu sou hoje é por causa de Deus. Amém, meu Acho irmão. que não tem nada na minha vida que eu me converti com 14 anos. 14 anos? 14 anos. Que coisa, meu. Como é que um menino de 14 anos pensa assim, eu vou viver para Cristo, meu? Que coisa, meu. Cara, foi um encontro que eu tive com Deus e Deus abriu meu coração, a gente estava até falando sobre isso, o Espírito Santo abriu meu coração e daí, a partir daquele momento eu sempre continuei no caminho de Deus, 14 anos e foi minha conversão. E hoje eu digo para os meus filhos, falo, olha, o papai poderia ter tomado um caminho totalmente oposto daquilo que ele tomou por causa do Evangelho. O Evangelho transformou minha vida. Talvez nem vocês estavam aqui, né? Que não poderia nem ter sido pai. Não ter sido pai. Eu acho que a minha vida seria totalmente diferente sem Jesus. E uma coisa que me chama a atenção, eu já estou com quase... Vamos dizer 40 anos, não, estou com mais de 40 anos, estou quase 47 anos já. Eu ia falar 40 só para... 47, meu irmão, 47. Você tá novo, viu? Não parece mais, né? Comparado com o vovô. Parece mais, né? Comparado com o pessoal fala, você parece mais velho, mas parece mais velho. Mas eu falo que, para os meus filhos principalmente, falo assim, o papai se converteu 14 anos e tudo na minha vida mudou. Sabe, eu casei, mudei de país, mudei tudo. Só que Deus não mudou. Nasci em São Paulo, corintiano. Só para você que imagina aí, porque a ciência não é de inveja. Fala aí que você é cientista, você é um astronauta. Meu irmão, você é todas essas coisas que tem. Eu ligo logo, um cientista astronauta, porque, meu irmão, o cara ser cientista, ele já tinha que vir de astronauta no combo. Porque são coisas que, meu irmão, você não encontra um cientista em todo lugar, né, meu irmão? Não. E aí, meu irmão, o que é? Aí, 14 anos você se converte, mas você acredita que você se tornou um cientista convertido, ou alguma coisa você disse, eu acho que passou a ter dúvida? Não, acho que a dúvida no meio da caminhada é normal. Na vida adolescente, de um jovem, a gente estava conversando sobre isso, a caminhada é normal, a dúvida é normal. Como a gente trata a dúvida, e eu, como cientista, a minha mente sempre foi de entender o porquê. Se você chegar para mim e falar, isso deve ser isso a minha mente já é treinada para isso, eu falo, não, tem que ter alguma coisa, então vamos trabalhar. Por quê? Por que está acontecendo? Como que deve ser? Como que deve acontecer? Mas uma coisa que me chama a atenção e desde o momento que eu comecei a trabalhar, porque eu sou farmacêutico, trabalho com a área farmacêutica, desenvolvimento de medicamentos e produtos para hospitais e tudo mais, e a gente trabalha com o corpo humano, e não tem como você olhar para o corpo humano e achar que isso veio de um processo evolucionário, de um processo de evolução. Existe um criador. E hoje mais com DNA, que a gente trabalha, que a gente estuda, não tem como você achar que tudo isso veio de um hada ou veio de um acaso, do Big Bang, entendeu? Que veio, nós sabemos que existe o universo, a expansão do universo, sabemos que o universo continua se expandendo, sabemos que existe o processo de um animal, por exemplo, que ele se molda ao meio, tudo isso sim, mas... Sim. Saber que todo homem, tudo isso veio de um macaco, de um processo de evolução e o corpo humano o corpo humano é a explicação de... Você tocou num ponto muito especial aí, que é o jovem. E como foi ser jovem, crente, evangélico? Te impediu de você ter uma vida comum? Porque às vezes a gente tem a sensação de que quando nós escolhemos ter uma vida para Cristo, sermos cristãos, a gente perde a alegria da vida. Às vezes a gente tem a sensação de que agora eu não vou mais ser feliz, o mundo
parece oferecer coisas mais alegres. Como é que foi uma juventude evangélica? Como foi? Cara, a graça de Deus basta. Quando você encontra Deus, a graça dele já basta. A minha graça te basta, Deus disse para Paulo. Acabou, não precisa mais de nada. Eu acho que é aí que a gente toca na conversão verdadeira. Porque não é emoção, não é você se converte a Deus, não é um processo que você de repente sentiu e vai lá na frente e fala assim. Não, a conversão é uma transformação do Espírito Santo no seu coração. Eu acho que é isso que nós temos que ter. E como jovem, é lógico, eu tive momentos que eu tive vontade, alguma coisa, fazer algo, mas o Espírito Santo trabalhava no meu coração. Te defendendo. Te defendendo, cuidando. E cuidando e mostrando que aquilo... E você percebe o seguinte, quando você se converte realmente, aquilo que Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, as coisas que eu faço, ou aquilo que eu fazia já não se faz mais. Você começa a ter o que? Um constrangimento no seu coração de algumas coisas. E você não quer mais pecar. Não porque você não vai deixar de pecar, porque João fala que todo mundo peca. Se você fala que não peca, você não é de Deus. Uhum. Mas a questão, sabe, Helder, é aquele sentido de saber que, olha, eu sei que eu peco, mas eu não quero. Eu não quero errar, eu quero seguir a vontade de Deus, eu quero ter esse relacionamento com Deus e o pecado me afasta de Deus, porque Deus é justo e Deus é santo. É como então, se fosse o maior mérito da gente fazer o bem é quando a gente tem a oportunidade de fazer o mal, mas nós escolhemos não fazer. É mais ou menos isso, porque a juventude, ela é difícil, a dificuldade da juventude, porque o mundo... Muitos porquês, né? E brilha, o mundo é bom. Se você olhar, por isso que é difícil você ser cristão, porque a sua carne e a sua alma, ela sempre quer o quê? Ela não quer Deus. Por que é difícil ler a Bíblia? Por que é difícil orar? Porque nós, a nossa carne, nosso corpo é pecador, nós vivemos nesse mundo de pecado. E nós queremos sempre algo que seja oposto a Deus. Então, Paulo fala isso, sabe? Não nós, o corpo quer que ele afastar, porque sabe que é a ligação, né? Existe sempre uma luta entre o seu interno, o seu interior, sempre vai ter essa luta. Então, a vontade de você querer servir a Deus, ela entra através do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso na vida de uma pessoa. Daí você acredita que é por isso que... Porque há uma divergência em... A gente perde a graça ou não, nós somos escolhidos ou não, ou a gente consegue manter ou perder a graça. Você acha que é daí que acredita-se que nós não perdemos a graça, a salvação? Porque quando nós aceitamos a Cristo de verdade, vive de verdade, você não quer mais viver uma vida fora disso. E aqueles que se convertem, mas não recebem de verdade, eles voltam para o mundo. Então você acha que é mais ou menos isso aí? Porque às vezes dá a entender de que eu estou salvo e eu não tenho mais responsabilidade para fazer. Aí que é diferente. Aí que as pessoas, quando a gente fala assim, por exemplo, eu creio que você não perde a salvação. Você é salvo, mas é aí que tá, nós temos que entender o que é salvação. Isso. O que é um coração, porque... Essa que faz a diferença, você chegar para mim e falar assim, olha, eu sou salvo porque eu vou na igreja. Isso é salvação? Não. A salvação você reconhece pelo quê? Pelos frutos. O que é salvação? A salvação é você ter um processo regenerador do Espírito Santo, ou seja, você nasce de novo. E Jesus chega para Nicodemos e fala assim, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O que é nascer? Não, mas eu sou adulto, como eu posso nascer? É aí que está, o processo do Espírito Santo. Então, quando Deus abre os seus olhos e você tem esse chamado de Deus, Deus te chama, a graça de Deus, você tem um querer. Porque as pessoas falam assim, salvo para sempre, então não tem responsabilidade. Não. Porque Paulo fala em Filipenses que trabalhai para a vossa salvação. Como assim trabalhar agora? Porque o trabalho, é difícil entender isso, mas é 100% dos dois. Você tem que... por isso que a perseverança é um processo da salvação. Por quê? Como assim? Para mim, continuar o reino de Deus, por isso que fala assim, você termina a sua corrida. João fala em Apocalipse, aquele que perseverar será salvo, a perseverança dos últimos. Sim. O que é isso? É justamente porque a perseverança é justamente você olhar para a cruz de Cristo e entender que você mesmo sendo um homem que você não é digno, você não quer perder a graça de Deus. Então, esse coração é transformado. Aí você fala, como que eu sou salvo? Como eu sei que eu sou salvo? Se você fizer essa pergunta, você é salvo. E vou te fazer o porquê. Porque nenhum homem que não tem o Espírito Santo vai ter essa questão na cabeça de perguntar. Esse discernimento, né? De perguntar, será que eu sou salvo? Porque se você pergunta, será que eu sou salvo? Algo no seu coração está mexendo com você. Eu vejo que, de acordo com o que você está falando, em concordância com você, eu vejo que existe um momento que há um despertar, que eu chamo de copiloto.
É quando nós nos deparamos com nós mesmos assim e dizemos, opa, quem está aí? Quem está dentro de mim? Porque tem alguém falando comigo que não sou eu. Né? Tem alguém aí. E às vezes eu tenho a sensação de que nós somos uma nave e que nós temos sempre uma cadeira vazia e que quando não é ocupada pelo Espírito Santo, porque alguém de verdade deve estar lá, ela vai ser ocupada por alguém que vai estar ali lhe ajudando nessa sua caminhada ou lhe destruindo, lhe levando para um caminho pelo qual você não quer. Mas eu acho que o despertar para ter uma vida com Deus é exatamente você perguntar, quem está aí? Ou agora, quem eu quero que esteja dentro de mim? Porque nós não podemos, nós entendemos que há uma voz lá dentro. Há uma voz. E às vezes, eu sempre brinco que às vezes você quer, mas eu não escuto a voz do Senhor, eu não escuto a voz de Deus. Na hora de puxar o dízimo, quem é aquela voz que diz? Essa de 100 não, a de 50. Ou então aqui diz ao contrário, diz, dê tudo. Aí você diz, não, isso não é de Deus não. Quem é? Porque nós temos sempre uma voz que se comunica com a gente. E partindo daí, meu irmão, eu queria saber, como é ser um cientista, onde nós buscamos as coisas exatas, onde vocês buscam as coisas exatas, acreditar em Deus, que para muitas pessoas é algo que não existe. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, que a voz de Deus, você quer escutar a voz de Deus, é a palavra de Deus. E isso é um das situações hoje no cristianismo, que a gente lida muito com, eu preciso ouvir a voz de Deus. Como que você ouve a voz de Deus? Através da palavra. Então antes de eu só, é importante isso, por quê? Porque Jesus fala em João que o Espírito Santo, ele vai te lembrar do quê? Ele não vai te lembrar como que, ele vai te lembrar do que? Da palavra, das coisas que foram escritas, das coisas que foram ditas. Aonde que você vê as coisas que foram escritas e foram ditas? Na palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele trabalha não simplesmente, eu preciso ouvir a voz de Deus hoje. Não, a voz de Deus, ela se ouve pela palavra dele, porque na palavra já está dele... dita, né? Já está dita, tá a palavra. Quando você... E o Espírito Santo te lembra. Quando você vai fazer uma coisa errada, você vai tentar olhar para uma mulher, por exemplo, o Espírito Santo te fala assim, olha, se você olhar para uma mulher, ou se pensar, você já cometeu adultério. Jesus fala, ou seja... então o Espírito Santo está te fazendo o quê? Ele está falando com você através da palavra dele. E com base para que não chega, que é muito comum, às vezes a gente vê na igreja, né? De que chega uma pessoa, eu tenho a palavra do Senhor para mim, aí o outro tem também. Aí diz, mas qual? E às vezes são coisas diferentes. Então eu acho que, graças a Deus que ele deixou a palavra dele aí, para que diga, não, peraí, vamos voltar. Essa aqui é a palavra dele. A palavra de Deus... Não que não possamos ser inspirados. Não, mas a palavra de Deus, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos que entender o seguinte, aqui está fechado, aqui é a palavra de Deus, Deus vai falar com você. Já está aí. Já está aí. O que ele precisa que a gente saiba está aí. Está aí, ou seja, o que nós precisamos ouvir de Deus, porque se você estudar a palavra de Deus, se você está trabalhando, Deus vai falando com você, Deus vai te transformando através da palavra, porque é a palavra que transforma. É a palavra que vai transformar. Agora, como que é ser um cientista que entende Deus? É que nem eu falei, eu acho que... Exato, é uma pessoa que busca ver tudo para crer, como é crer em Deus, onde para algumas outras pessoas... Por exemplo, eu como cientista, quase dizia santista, viu, meu irmão? Quase dizia santista. Não, pelo amor de Deus, fala isso não. Não fala isso não, meu Deus do céu. Os santistas, que Deus abençoe, não fala isso não. Continua, meu irmão. Mas sendo cientista, o que me chama atenção é o corpo humano, é o DNA. Não existe como você... Os insetos, por exemplo, as abelhas, tudo, né, meu irmão? É tudo perfeito, né, meu irmão? Se você pegar o índice de pessoas que são cristãs, cientistas cristãos na área biológica, ela é muito maior do que na área exatas. Por quê? Porque você tem algo que você não consegue escapar. Quando você olha o DNA, o número da estrutura, o número como que trabalha, a organização, os erros, alguém fez, uma outra célula, uma outra enzima, ela tem que ser aplicada, uma outra proteína tem que entrar para refazer aquilo, e de repente existe algo que começa o envelhecimento, que é um processo de oxidação, tudo isso a gente trabalha, aí você fala assim, não tem como você chegar e falar... Sabe? E mesmo, por exemplo, Big Bang, ou a expansão do universo. Por alguma razão. Olha a expansão do universo. Foi programada, né? Como que você... você sabia que a expansão do universo, ela começou... Eles falam Big Bang, mas nós cristãos foi justamente quando Deus falou assim, haja luz. E houve. Entendeu? Então isso para mim foi o início de tudo. A gravidade... E o processo, ele é tão eu ia falar unique, né? O único, que é o seguinte, se a Terra tivesse um fator de gravidade
um pouquinho diferentes, milésimos de segundo, a Terra não teria capacidade de ter vida. Olha só, a própria expansão, Big Bang, a explosão foi no limite. No limite. E é interessante aí que você... Para água, para tudo. Para tudo. Aí olha que... Ou seja... Fantástico. Milésimos de segundo. Para você ter uma ideia... Para o pessoal que tá me ouvindo, para vocês terem uma ideia, o que é isso? Você imagina você pegar... não, cotonete não, como chama? Agulha. Agulha. Tá? Você vai pegar a agulha, você vai colocar uma agulha no território americano inteiro. Certo. E ela vai ter várias agulhas que vão chegar até a Lua. Então, o território americano, e isso daí é provado, isso daí é o número exato. Meu. Então, você imagina o número. Então, você imagina agulhas no mundo, no território americano, não só no continente americano do norte, estou falando americano. Entendeu? Você tem stacks de agulha até a Lua e você coloca uma agulhinha vermelha e joga alguém para procurar. Essa é a chance de ter dado a lei da gravidade correta. Meu Deus. Então você olha para isso e fala assim, não tem como não ter um criador. Esse processo, o DNA, não tem como haver um criador. Agora, uma das coisas que eu tive dúvida, que eu fui buscar, eu estava falando para você justamente sobre isso, e eu, essas semanas, 2 semanas atrás, eu estava ouvindo uma pessoa chegar e falar o seguinte: um cristão foi pregar o evangelho para uma outra pessoa que não era cristã, e a pessoa chegou e falou assim, como você pode provar que a Bíblia que você usa é a verdade? Você sabia que o seu evangelho foi escrito ao 4º século, 300 anos depois de Cristo, no concílio de Nicéia, que foi resolvido tudo isso, e não existe, não existe original? Pô, aí você vê o seguinte, Elder, se você ouvir isso, cara, não existe original, e é verdade, não existe nenhum original. Os evangelhos não têm original. Ou seja, vocês estão falando da cópia. Se você falar isso para um cristão, o cara vai ficar, meu Deus, e agora? Então quer dizer que é tudo mentira? Então você tem que entender, peraí, então aquilo que eu estou lendo hoje não é o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu? Aí você olha o seguinte, sabia que os evangelhos têm mais de 5.000 cópias? E o erro delas é menos de 1%. Existe um grande número de erros. De concordância. Existe, 140 mil erros, porque existe uma técnica científica, justamente que os cientistas pegaram essas 5.000 cópias, e isso só em grego. Se você for para latim, você tem outras 10.000. Ou seja, Pedro escreve uma carta, e Pedro fala em Colossenses, olha, manda essas cartas para outras pessoas, porque elas estão, ou seja, essas cartas estavam sendo escritas, redigidas e mandadas para outras pessoas. Só que você tem essas 5 a 10 mil cartas que foram escritas Paulo, ou Marcos, ou Lucas, aí você pega essas 5.000, 140 mil, tem erros? Tem. De quê? Em vez de ele, está escrito Jesus. Ao invés de uma vírgula aqui, tem uma vírgula lá. Sim. Mas com o mesmo propósito. Mas não existe nenhum erro de concordância em questão de Jesus, ele nasceu de uma história prova original. Isso. Eu estudei história, a história prova isso. A história prova e arqueologia também. Os reis, Jesus morreu, ressuscitou. Aí você pega isso daí e você fala assim, por exemplo, menos de 1%, ou seja, mas nesse quesito de Jesus morrer e ressuscitar, não existe erro. Todas elas, as 5.000 cópias, falam a mesma coisa. Ou seja, aí você já pega isso daí. A segunda coisa interessante é que o pessoal fala assim, foi escrita 300 anos depois. Não, mentira. Marcos escreve nos anos 60. Ou seja, 30 anos depois, Pedro estava vivo. Ele escreve de quem? Ouvindo Pedro. Aí Paulo, se você pegar depois se você quiser, Paulo, ele cita o livro de Lucas. Lucas escreve justamente em base de Marcos, e Mateus também em base de Marcos. Ou seja, nós estamos falando de 20 anos. E se você pega o próprio evangelho de Daniel, como você pega as profecias, nós estamos vivendo hoje, como é que ele iria imaginar que a comunicação seria tão rápida? Seria tão rápida. As profecias de Daniel, quando você vai pegar, como iria haver uma concordância? Porque a concordância vem já prevendo, dizendo, vocês terão isso aí. Porque é de Deus. E é o que nós estamos vivendo. Agora, uma pergunta que eu sempre queria fazer para uma pessoa cientista. Né? Ei. Chamar minha esposa. Me fala uma coisa. Me fala de um evento sobrenatural na sua vida. Quantas coisas sobrenaturais que você não consegue definir, que você não consegue, mas que você sabe que foi a mão de Deus que te livrou, que te deu uma nova chance, que só poderia ter sido milagre. Porque o milagre ele é inexplicável. E uma coisa inexplicável para quem precisa ver,
O maior milagre que eu vi na minha vida, eu já vi vários, mas um dos milagres que mais me chamou a atenção e até hoje aquilo me marca é de uma menina com 14 anos morrendo no hospital de câncer. E a mãe me chama, ela me liga e eu fui para o hospital e eu e a mãe passamos os últimos minutos de vida com ela. E eu lembro que antes da menina morrer, aquele quarto se encheu com uma paz assim tão gostosa, uma alegria, assim, era inexplicável, não tem como explicar porque eu fiquei imaginando a mãe vendo a filha morrer e tendo aquela paz. A mãe mesmo sentia, foi algo tão sobrenatural, aquela paz, daquela cena da mãe, menina morrendo e de câncer, 14 anos, câncer no cérebro e indo embora e de repente é como se o céu tivesse aberto um pouquinho e a gente sentisse aquela paz, não só eu, aí que poderia ser uma emoção minha, mas a mãe. E interessante, a menina morreu, a gente estava no enterro e todo mundo perguntava para ela, falava assim, como que você está tão calma? Aí ela virou para mim e falou assim, eles não vão entender, Daniel, se eu explicar o que nós vimos. Daniel, quando foi a primeira vez que você teve um contato com Deus na sua vida? Eu digo íntimo, de você orar de uma maneira diferente, de você... Quantos anos você tinha? Como foi essa experiência? O primeiro contato que você realmente teve assim? Acho que quando eu me converti, o primeiro foi numa pregação era um médico, aí que tá interessante isso. Era um médico que teve uma vida promíscua. Ele era um cara que teve uma vida extremamente promíscua, com prostitutas e de repente esse homem um dia se converte e tem uma vida transformada por Deus, um amor. E ele pregando, e eu lembro que era uma igreja pequena, bem pentecostal, e eu lembro dessa cena porque eu lembro que ele pregando aquelas palavras entravam no meu coração e é como se eu estivesse me vendo naquela posição dele, entendeu? E eu comecei um quebrantamento foi tão grande, foi a primeira vez que eu me vi como eu era, porque um dos grandes lances, que eu falo lance, mas uma coisa importante na nossa vida e do verdadeiro conversão é quando você se enxerga. É por isso que quando você se enxerga e vê quem você é realmente, e você vê como que você está afastado de Deus, e você precisa de Deus. Então esse foi o momento. Por isso que quando alguma pessoa que é extremamente famosa no meio evangélico, e não me toques porque eu sou caso de santo, isso não é santidade. A santidade real é quando você se torna mais humilde. Por quê? Porque você vê quem você é. Você vê o pecador que você é, que você, sem Deus você não é nada, você necessita da graça. Então foi esse momento que eu senti, eu necessito da minha vida de Deus porque eu estou indo para o caminho que esse médico está falando. Eu quero viver isso. Né? E foi aí que eu tive a minha transformação, a minha vida foi transformada e daquele momento e tive vários outros. Acho que a minha vida, como tem os seus altos, tem os seus baixos, acho que... Você tem irmãos? Como que é? Conta um pouco da sua infância aí. Você era pequeno, vários irmãos, seu pai cristão, a família cristã? O meu nascimento foi um milagre. Você foi presbiteriano? Não fui presbiteriano. Eu me tornei presbiteriano aqui nos Estados Unidos. E quando eu falo presbiteriano é porque eu gosto muito do governo do sistema presbiteriano. Sim. Ninguém tem poder absoluto, e tem algumas coisas... Você se identifica com a graça de Deus, você... sabe, a importância é a salvação obra. é a graça de Deus, é Jesus que faz a salvação acontecer na sua vida. Então você tira um peso no seu coração dizendo, eu preciso fazer, porque a salvação não é por obras, mas sim pela fé e através de Jesus Cristo. Então é interessante que meus pais, nós éramos muito pobres, não éramos uma família de 5, apesar dessa 6. Cara de rico, meu irmão, você... Agora, eu acredito que você... É meu cabelo branco só, meu. Tirou o cabelo branco, você vai ver quando eu fico... Rapaz, uma pessoa que nem você não tem como ter sido pobre não. Não. Aí, boa. Aí meus pais,
descobriram que a minha mãe estava grávida, ela estava com uma doença muito forte, que era toxoplasmose. Primeiro filho, você? Não, eu sou o sexto. Sexto? Eu sou o sexto. Eu até brinco com meu pai, falou, pai... Vou falar pra você uma coisa, hein, compadre? Eu tenho 3, eu pensava que eu tava no auge. Não, eu fui o sexto, eu fui o último dos últimos. E eu até hoje falei com meu pai, pai, isso é que coisa, porque como minha mãe estava com essa doença, os médicos falaram que ela tinha que abortar. Então ela foi na clínica para abortar. Ela estava lá para abortar, porque e ela estava na clínica, ela estava lá no quarto já preparada para fazer o procedimento de abortar. E de repente ela pega uma Bíblia e abre em Daniel. E aí ela vê a fé que Daniel tinha. Por isso o nome Daniel. É por isso que ela me deu o nome Daniel. Aí ela falou, não vou abortar. Aí eu brinco com meu pai e falei, pai do céu, como que o senhor... Falou, Daniel, foi difícil, mas sua mãe teve tanta... A confiança dela foi tanto que eu falei, então tá bom, mas eu tava esperando o pior, né? Eu tava esperando sua mãe tem certeza que ia ter um... E deu sorte de você ter... Sorte eu não sei, né? Um menino bom. Desse jeito, né? Apesar de corintiano, deu sorte de ter nascido um menino bom. Porque imagine se você já fosse um menino trabalhoso, ia dizer, era pra naquele dia, né? Tá vendo? Eu falei pra você abortar, né? Não, mas aí, então a gente veio numa família pobre, aí eu era o último... Seu sonho, qual era o seu sonho quando você era criança? Jogador de futebol, todo mundo sonhava. Primeiro foi jogador do Corinthians, né? O cara queria ser... Tinha uma novela, cara, não sei se você lembra essa novela antiga, os mais novos não vão lembrar disso não, mas uma novela que o cara era jogador de futebol e ele chega com ele, eu lembro dessa cena até hoje, ele chega com a camisa do Corinthians no campo lá, todo mundo, Timão, oh meu Deus, era meu sonho, bicho, era meu sonho. Caraca. Mas aí eu quebrei o joelho, não deu, então... Foi até divino essa... Daniel, e o que você acha que nós estamos vivendo hoje? Você acha que nós estamos vivendo um tempo apocalíptico? Nós estamos vivendo um tempo que é o agir de Deus na nossa vida? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão mais desesperançosas, com mais sofrimento? O que é que você acredita? Qual o nosso rumo? Qual a sua visão para o nosso futuro, o futuro dos jovens? Qual a necessidade que nós temos? E o que é que passa na sua cabeça? Qual é a nossa motivação agora de buscar? O que nós estamos errando? Qual a sua visão atual? Eu acho assim, em termos de apocalíptico, né? Se você olhar na Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra, foi muito parecido com o que nós estamos passando hoje. Então você pode até analisar. Eu creio que Jesus está voltando. Eu acho que a gente precisa viver a vida como se Jesus estivesse voltando hoje, independente das situações. Né? Então... Para quem morreu... Quem morreu está na glória. Ele acreditou que Jesus voltou naquela hora, está na glória. Está na glória. Então agora a minha grande preocupação é com a igreja. Hoje a igreja, quando eu falo igreja, hoje a igreja... Se popularizou, você acha que virou muito, moda? Virou moda. E não somente isso. Hoje você ouve coisas... As pessoas, elas vendem a Cristo de uma forma que não é evangelho. Isso me preocupa, porque... Isso daí, Paulo fala que esse momento que as pessoas vão, no finais dos tempos, as pessoas irão querer pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que a palavra de Deus fala. Então, hoje, por exemplo, as pessoas muitas vezes vão para a igreja para ouvir aquilo que ela quer. E quando discorda, sai não quer ser repreendido, não quer ser repreendido, confrontado. Aí eu falo, pessoal, quer viver o seu evangelho, querer sair de igreja cada hora para uma igreja. Quer viver o seu evangelho. Eu estou na igreja presbiteriana aqui desde o quê? Com 15 anos já, que eu estou, acho que uns 10 anos. 15 anos. Acho que passou de 10 anos. Olha. Eu estou como um dos líderes já há muito tempo da igreja. Tem problemas, meu? 15 anos. Claro. Teve vontade de sair. Já gente entrar e sair. A própria dificuldade de ser uma igreja de imigrantes. De imigrantes, mas aí você escolhe assim, por que eu estou aqui para servir? Porque Deus me colocou. Então, você acha que é o seu chamado, meu irmão? Eu acho que sim, eu acho que é o chamado de você estar na sua igreja, de você servir. Não é por causa, hoje existe muito, eu quero ir na igreja que tem um louvor que fala comigo. Você vai, sabe, isso não é o evangelho. O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é você ter uma vida, como eu falei, uma vida transformada pelo Espírito Santo, uma conversão, uma vida transformada pelo Espírito Santo, que as pessoas vão ver em você algo diferente. Então, você vai ser um pai melhor, um amigo melhor, um vizinho melhor, uma pessoa mais confiável. Hoje você vê, por exemplo, em Minas Gerais. Em Minas Gerais você tem um índice de cristãos, de evangélicos, que chega a bater 60%. Mas a criminalidade, a prostituição, tá na moda, né? Não mudou Muitos nada. Artistas famosos. Não mudou nada. Você vê lá o Neymar lá com Eu Sou de Cristo, mas pegando às vezes um monte de mulher. Não, ele é de Cristo. Não, ele não é.
Desculpa, Neymar, mas não estou querendo julgar, mas a gente precisa entender que o que é o Evangelho, que Deus chamou para você ser luz, de você ser o quê? Nós somos embaixadores. Paulo fala que nós somos embaixadores. O que é ser embaixador? Embaixador é você ir num outro país, numa outra terra, mostrar aquilo de bom que você tem da sua terra. É você ser embaixador. E você está representando aquele país quando você chega lá. Nós somos embaixadores de quem? De Cristo. Como que representa Cristo? Então essa é a questão. As pessoas estão vendo Cristo em mim quando olham para mim. Será que estão vendo? E aí é uma coisa que é interessante, porque não é porque você é alegre, as pessoas acham assim, você é alegre, não, tem que ser sério para ver Cristo. Não. Tem que ser careta, né? Não. Sabe, é lógico que tem coisas que vão acontecer que você vai dizer não. Mas isso não importa. Hoje eu teve um almoço com o meu time, a gente ficou brincando. Não é tudo da graça, né, meu irmão? É tudo da graça. A alegria vem do Senhor, né, meu irmão? A alegria vem do Senhor e continua, a gente tem que continuar. Agora, isso é uma preocupação que eu tenho, porque hoje as pessoas deixaram de estudar a palavra de Deus para ir nessa situação de querer ter uma emoção, querer ter uma palavra, querer ter... Nada contra, não é isso. Eu vim de uma igreja pentecostal e conheço toda... Mas eu sempre tive isso na minha vida, falando, não, a palavra de Deus ela tem que ser a principal fonte de Deus na minha vida. Ela tem que ser engessada. Ela tem que estar como estátua ali, como base, porque não pode ser moldada. Se a palavra de Deus diz que nenhuma vírgula será mudada, então ela não pode ser evoluída. Ela tem que ser a palavra fixa. E não muda por causa da cultura. Ela tem que ser atemporal, ela tem que ser uma base. E a base como juiz. O juiz está ali não é para julgar, ele está ali para que faça cumprir a lei. Vai vir um promotor, vai vir um advogado e o juiz está ali para que se cumpra a lei, com base no que está escrito. E aí que nós vamos justamente entrar nesse processo do juízo de Deus. Por quê? Porque ele vai julgar a todos. Agora, com base na palavra. Com base na palavra. Porque os 10 mandamentos, a Bíblia fala que os mandamentos foram dados para quê? Justamente para mostrar, por duas razões, para que Cristo sofresse e ele fosse íntegro em todas as leis, que ele não pecou em nenhuma, não teve um erro, ele conseguiu, foi o primeiro homem, o único homem e sempre será que conseguiu passar nessa vida sem pecado algum. Mas como que você vê o pecado? Através da lei. Então a lei foi colocada para mostrar que o homem é pecador, porque sem a lei você não vê que você peca. Então agora, você tem a lei, então Jesus veio para desfazer a lei, mas para cumprir a lei. Para que se faça cumprir. E como que ele cumpriu? Sendo santo, sendo... E ver que ele veio atingir exatamente os religiosos, né? Porque foram as pessoas religiosas naquela época que crucificaram a Cristo. Entende? Daniel, e me fala uma coisa, o que você acha que leva uma pessoa a Deus? O que faz uma pessoa acreditar em Deus? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você nem crê em Deus. Se o Espírito Santo não trabalhar, João fala que ele vai te lembrar. Como chegar ao Espírito Santo? O Espírito Santo chega a você. Ele que vai trabalhar em você. Ele que vai... E isso faz dizer o quê? Que ele vai escolher as pessoas ou isso... Como que... Porque assim, eu quero entender... predestinação, que é a escolha. Como que funciona? Porque na minha visão, às vezes eu acredito o seguinte. Lógico que é uma suposição, né? Porque tem gente que já pode... Às vezes eu tenho a sensação de que quando a gente vai nascer, Deus nos pega uma nota de 100, rasga no meio, fica com a metade e me dá outra metade, tá? Eu só vou ter aquele valor quando eu me juntar com Ele. Certo? Isso são os nossos talentos, são os nossos dons, a nossa capacidade que nós temos de servir. Num corpo de Cristo, que cada um vai ser um pé, uma mão, outra unha e assim vai. Então a sensação que eu tenho é exatamente essa. Que eu só vou ter utilidade e esse valor que Deus me deu quando eu estiver junto com Ele. Porque Ele vai me dar outra metade, nós vamos ali, e ali eu vou ter esse valor que Ele me deu. Então você acha que esse é o ponto de que o Espírito Santo que nos escolhe, mas quando nós abrimos a porta para Ele poder também se conectar, eu digo um exemplo, eu conheci muitas religiões, muitas, de índio, sair abraçado com árvore, chá, um monte de coisa. E o que me fez me tornar evangélico foi quando eu decidi, eu quero ouvir o que você tem para falar. Entende? E eu acredito que daí foi que eu pude, porque eu acredito que o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser educado, que não vai invadir a tua casa, ele vai bater na porta para que você possa deixar ele entrar. Entende? Eu acho assim, se a gente for falar de predestinação, a escolha de Deus, são assuntos que são complexos. Eu sempre falo o seguinte, você não pode chegar para mim e falar assim,
predestinação não é uma coisa bíblica. Não, bíblica. Já está escolhido dentro do ventre. É desde o ventre. Então você tem isso. E como Deus faz, como Deus trabalha, se a gente for analisar, qual o momento da Bíblia que um homem foi a Deus? Nenhum. Não teve um momento que um homem foi a Deus. Sempre a história da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, é Deus indo ao homem. Adão peca. Certo? Ele se esconde. Ele se esconde. Quem vai atrás dele? Deus. Quem que faz uma roupa para ele porque ele estava nu? Deus. Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi a Deus? Não. Deus foi a Abraão. Elias foi a Deus? Não. Deus chamou Elias. Moisés. A mulher samaritana. A mulher samaritana foi pegar água. Quem que foi até ela? De uma forma linda e maravilhosa, Jesus chega para ela e fala assim: olha, eu bem sei que a pessoa que você está não é o seu marido. Jesus. Então, a história da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, é Deus indo ao encontro seu. E mesmo sabendo o que você quer. Tipo, quando chega o cego, ele sabia que o cego queria ver, mas diz: o que quer que eu faça? O que quer que eu faça? E aí é interessante, porque Jesus ia nessas pessoas, Jesus ia transformando. Jesus chega para Paulo e fala assim: ó, quais são as correntes que te prendem? Por que esses aguilhões? Jesus chega para Paulo, e olha, Paulo é uma baita de uma figura da prova de Cristo. O cega e faz com que ele não tenha escolha de servir. Deixa ele sem escolha. Você quer viver cego, sem perna, sem nada, ou você quer me servir? Não é isso. Ele, naquele momento, ele se ajoelha e se converte. A conversão de Paulo foi momentânea, foi assim, pum. Ele viu Deus chegou a ele: por que me persegue? Deus buscou ele. Deus, então você vê a história. Por que Deus teve que morrer numa cruz? Por que Deus teve que se tornar um homem, como diz Filipenses, que ele se rebaixou a homem para morrer? Então você vê a história, nunca é a história. Por quê? Porque se deixar para mim e para você, Helder, nós nunca vamos querer a Deus. Porque no coração nosso, Jeremias fala que o coração do homem é o quê? É enganoso. O nosso coração é enganoso. Paulo fala assim, que não tem um bom sequer, não existe bom nessa terra. E que isso não quer dizer que para aquelas pessoas que não se sentem escolhidos, ele não tem o grande dever de também viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Mas aí é outra pergunta. Então eu não sou escolhido? Não, como que você sabe que você é escolhido ou não? Você não tem como saber. Você entendeu? A questão é a conversão. Escolhido para quê? Porque você pode ser um pastor na sua casa, cuidando dos seus filhos e da sua família. A conversão, o que eu creio, a conversão, ela é inteirinha de Deus. O processo de conversão é inteirinha de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. A pessoa que ela pode... Quando o Lázaro rico, Jesus conta essa parábola do Lázaro rico. O que o rico fala para Abraão, que significava Deus? Falou: mande uma pessoa pregar, porque em nenhum momento aquele homem se arrepende. Ele fala assim: manda o Lázaro vir para cá e me dá água. Ou seja, você percebe que nessa atitude do rico, ele não teve uma mudança, ele não teve arrependimento. Isso prova que no inferno ninguém vai se arrepender. Ninguém que vai para o inferno... Ele não teve mudança de atitude. Não, manda ele daqui. Então deixa eu ir para lá. Em nenhum momento ele chegou assim: olha, eu sei que eu errei. Então manda alguém para pregar o evangelho. O que ele quis dizer? Olha, manda alguém para pregar para os meus parentes, porque para eles ouvirem. Ele está falando o seguinte: olha, o senhor errou, Abraão, porque eu não sabia disso. Olha só, aí o que Abraão fala para ele? Fala assim: mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, mesmo assim, eles não irão crer. O que Jesus está falando? Está falando dele. Porque as pessoas sabem que Jesus ressuscitou. Tipo assim, não tem o que fazer. Não, as pessoas viram que Jesus ressuscitou, porque 500 pessoas, Paulo fala que 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Agora, por que Jesus não apareceu para todo mundo? Por causa aí entra o processo da fé. Porque Jesus não quer você por causa de medo. Jesus quer você por quê? Para que você sirva por amor. Agora, e de pregar, né? O nascer novamente, ele é de Deus. E isso daí não tem como, porque a regeneração, a salvação, nascer de novo é um processo de Deus. Agora, a santificação, que é um processo. O que é santificação? É você se afastar ou você deixar de fazer alguma coisa para Deus, por causa de Deus. Porque você não quer mais. Mas a santificação é um processo do ser humano e um processo de Deus. Porque Deus trabalha no Espírito Santo na sua vida para que você se santifique. Certo? E o que é outro processo é justamente a continuação. É a perseverança dos santos.
Então, quando você fala isso, de ser escolhido ou não ser escolhido, isso daí a gente precisa deixar isso não é a ênfase principal. Mas o trabalho, Deus ele dá essa oportunidade para que todos tenham. Agora, o Espírito Santo vai tocar no seu coração, porque Deus sabe, Elder, por exemplo, eu sempre falo para o pessoal que eu vi em você uma conversão real. E a gente não conversa muito, mas eu sempre vi em você uma conversão real. Quando eu vejo você na igreja, ministrando louvor, esse papo de... A gente percebe que existe algo no seu coração que foi transformado. Foi por causa de você? Não foi por causa do Elder. Alguma coisa foi no seu coração e abriu seus olhos, aquela escama caiu e você viu quem você é, você viu que você precisa de Deus e você viu que a necessidade sua de ter um encontro real com Deus. E a partir daí, transformação. E daí começa você buscar Deus, o processo. Então, existe esse processo. Agora, nós temos que entender que a graça, ela é tão maravilhosa, porque você vê que é o encontro de Deus para o homem. Você vê Deus na história, ele vai ao encontro do homem. Nunca é o homem encontro de Deus. Eu quero seguir a Deus. Não, Deus chega para Noé e fala assim, Noé, é isso. Olha, nunca um homem chegou para Deus e falou, olha, eu quero. Não. E pegando já o gancho disso aí, e aquele que não escolhe a Deus, aqueles que não o conhecem a Deus, porque eu perguntei o porquê de viver com Deus. E o que é que você faz acreditar o porquê que as pessoas não escolhem a Deus? Porque, por alguns motivos. A primeira, ela não escolhe a Deus. Desculpa. Ou por que você acha que as pessoas não querem ter um relacionamento com Deus? Porque ninguém quer ter relacionamento com Deus. A nossa natureza não quer ter relacionamento com Deus. Você acha que as pessoas querem ser dona do seu próprio nariz? Sim. Porque eu vejo que, como eu conheci muitas religiões, eu via que existia uma coisa que é comum em todas elas, e às vezes a pessoa, porque o evangélico? Porque realmente, em todas elas, eu vi a mesma situação, e no evangelho não. Que é a situação seguinte. Muito boa essa. Todas as pessoas, Daniel, querem ser dono do seu próprio nariz. Então elas querem não ser submissa ao que Deus tem para nós. Porque Deus nos procura, Deus nos encontra, mas Ele vem determinar algo dele para que a gente faça. E você optar em estar em outras religiões, um exemplo, você vai buscar outros mecanismos de você ter aquilo que você quer. Então se você perder um emprego, se você perder uma esposa, você quer ter de todo jeito porque você quer ter. Às vezes não é a vontade do Senhor para a tua vida ter aquilo, mas você busca, se não é o meio que é para te fazer o teu ego, você não se satisfaz. E viver para Cristo é nós abdicarmos das nossas vontades. E por isso que é muito difícil a pessoa aceitar a escolha de Deus. Exatamente. Porque ele quer saber, não, eu quero ter controle. Não, você não tem o controle, porque o processo da salvação é interino de Deus. E é uma aceitação. Não é um controle. E é uma aceitação. Existe a soberania de Deus, aí que é interessante. A soberania de Deus, ela é vista em todas as coisas, porque tudo está no controle de Deus. Não tem nada que acontece nessa terra. Não cai uma folha que Deus não tem permissão, Deus não sabe o que está acontecendo. Tudo que está nessa terra, Deus tem. Agora, você será julgado pelos seus próprios erros. Mesmo sabendo que aquilo que você está fazendo está no plano de Deus, em todas as coisas, mas você será julgado. Por quê? Porque Deus chega para Adão e fala assim, Noé, está aqui a terra, você tem as suas escolhas. Olha que interessante, Deus chega para Noé, para Adão e fala assim, Adão, dê o nome dos animais. Deus deu autoridade para ele pensar, raciocinar e escolher. Ele tinha liberdade para escolher. A liberdade que ele não tinha era justamente de comer justamente do fruto, do bem e do mal. Ele não tinha essa liberdade. Agora, ele tinha liberdade para fazer todas as coisas e Deus deu a liberdade dele de escolha, de chegar e fazer isso, isso e isso. Agora, o plano de Deus foi mudado? Não, o plano de Deus, Jesus fala que o plano da salvação está muito antes da criação do universo. Se não tiver quem fala, ele bota as pedras para falar. Já sabia que vai acontecer. Sim, entendeu? Sim. Tudo, por exemplo, Jacó, quando Jacó nasce, o que acontece? Que o filho, o mais novo, o mais velho servirá ao mais novo. Olha só, a profecia já foi declarada que Deus fala assim, Jacó é a minha descendência, não é Saul. Agora, o que acontece? Quando chega um momento Ismael? Não é Ismael, é filho dele, filho de Abraão, esqueci.
Quando chega o momento de Isaac, estou tentando agora fugir, quando chega o momento de Isaac abençoar os filhos, ele vai abençoar o mais velho, porque era o primogênito. Lógico, sim. O que acontece? Eles fazem de um jeito e quem é abençoado, quem que pega a bênção, é Jacó. Ah, eles foram julgados pelo erro que eles fizeram, pela coisa, sim, mas foi uma escolha deles, mas o quê? Estava debaixo da soberania de Deus. Que é exatamente o perigo de você querer fazer com suas próprias forças. Porque assim, o que eu vejo é que, um exemplo, quando você vai buscar outros intermédios que são... Assim, eu não quero entrar em detalhe para não questionar outras religiões, porque eu respeito todas as suas escolhas. Cada um tem uma consequência daquilo que escolhe, certo? Então assim, você busca o intermédio de ter. Se você não consegue que Deus... Que o que é interessante é que assim, é simples de você saber o que Deus tem para a sua vida. É o que você já tem. E o que você é e o que você vai conseguir. Agora, quando você não tem, não é aquilo que você quer e você não nasceu para fazer, ou você não é aquilo que você tem, que não foi dado por Deus, você quer buscar. E nesse buscar você está disposto a tudo. É onde você pode esperar de outras entidades, é onde você pode fazer pactos, é onde você pode criar uma vida de querer os seus desejos. Porque quando é a vontade do Senhor, é você ter aquilo que você é. Porque a aceitação, eu acho que é o primeiro passo para que você possa ter um relacionamento com Deus. É você aceitar quem você é. Porque Deus te criou. Um coração quebrantado. Deus te criou, Daniel. Certo? Deus te fez assim. Então você não vai poder ser aquilo que é diferente de você, porque não vai ser a vontade de Deus para a tua vida. Não. Entende? E eu só encontrei, porque eu sei que toda religião tem muita dificuldade, vários processos, mas eu encontrei que aceitar a Cristo e você viver o que Deus tem para a sua vida é o caminho que mais me deixa próximo de Deus. E posso falar para você, todas as religiões, você foi de várias religiões, então você pode concordar comigo. Todas as religiões é um processo do homem fazendo algo para obter algo. Não tem nenhuma religião na história da humanidade. E para si. E para si. Certo. Então para você obter alguma coisa com Deus, você tem que fazer algo. O Evangelho... Seja para chover, seja para o quê? Se você, olha, o karma, eu preciso fazer isso para obter isso. E que eu nunca entendi, que você, por exemplo, faz uma romaria para um santo para que Deus autorize a chuva. E eu, mas por que eu não posso já falar direto com Deus e pedir a Deus? Mas por quê? Porque se não vier, se não for da vontade de Deus que você não tenha algo e não vier para você, mas você quer ter, aí você vai arrumar emprestado, meu irmão. Você vai fazer de tudo, porque todas as religiões do mundo, elas ensinam que, por exemplo, se você for no budismo, se você for em outras religiões, você vai encontrar o seguinte: como que eu posso me encontrar a mim mesmo para que eu possa encontrar o ser superior, certo? O Evangelho é o contrário. O Evangelho não é aquilo que você pode fazer para obter algo de Deus. O Evangelho é justamente a boas novas de falar o que Cristo fez por você, para você obter a salvação. Então, ou seja, o cristianismo é a única diferença do mundo inteiro, de todas as religiões do mundo, é que fala assim, olha, você não precisa fazer nada. Jesus fez tudo por você. A morte foi vencida. O aguilhão da morte foi vencida. Por quem? Por Cristo. O pecado, o juízo, tudo isso foi colocado em Cristo. Por quê? Porque por causa da santidade, e nós vimos que ele era sem pecado, mas se tornou pecador, se não pecador, mas se tornou pecado por causa do nosso pecado. Ou seja, o que eu preciso fazer? Eu preciso crer, eu preciso ter fé que a salvação dele é poderosa para transformar a minha vida. Então as religiões do mundo, elas falam ao contrário, você tem que fazer Jesus, não, você fala, eu fiz, e eu te salvo por causa da minha salvação. E outra coisa, as outras religiões querem te fazer um crescimento de autoconhecimento. Você auto se conhece, mas eu acho que o nosso crescimento com Deus é nós nos relacionarmos. Então eu vou crescer quando eu me relaciono com você. Então às vezes nós vivemos uma busca de autoconhecimento. Eu quero conhecer mais e mais de mim, mais e mais de mim, onde na verdade nós temos que esquecer mais e mais de mim e buscar mais e mais de Deus. E isso hoje está embutido nas igrejas, né? Esse autoconhecimento. Hoje com essa coaching famoso, que você pode fazer o coaching, você se autoconhecer. E com respeito a todas as pessoas que fazem isso. E que tem benefício para muitas pessoas. Às vezes a pessoa tem uma autoestima baixa. E eu acredito que Deus usa de todas as coisas para prover o trabalho dele na nossa vida. Entende, mas um relacionamento com Deus, ele é feito através da transformação do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, nós estamos chegando ao final. Por mim a gente passava mais 10 dias. Nem falei ainda sobre... A gente precisa falar sobre aquilo que eu ia te falar, hein? Não. Eu quero exatamente que você possa fazer os seus argumentos finais sobre tudo que a gente passou,
todas as coisas que vêm por aí, todos os seus projetos, as suas ideias, as coisas que você vem projetando, que eu sei que você é um cara que dedica a sua vida pro seu, e eu louvo a Deus por isso. Amém. Eu lhe admiro, cara, porque você é um cara simples, eu admiro pela sua simplicidade, e eu acredito que a verdade que nós enxergamos nas pessoas é quando nós vemos que as pessoas têm a simplicidade e amor em fazer a obra do Senhor, meu irmão. Não, a primeira coisa é, se você tem dúvida, a dúvida não é pecado. Nós temos altos e baixos, temos dúvidas. Eu acho que é importante, sim, nós estudarmos a palavra de Deus para entendermos aquilo que nós falamos hoje. Eu até falei para você que uma coisa que eu estudo bastante é a defesa da fé, da apologia. Eu vejo isso nos jovens, essa carência de, às vezes ele tem uma dúvida, a primeira resposta não, isso é pela fé. E às vezes a fé, achar que uma fé é cega, e a fé não é cega, a Bíblia fala que a fé é racional. Que você sabe aquilo, você tem fé porque você sabe pela natureza, por tudo aquilo que Deus criou. Seria fedeísmo, né? Uma fé cega, né? E que é importante, que às vezes eu tenho dúvidas e as minhas dúvidas me chegam muito mais em Cristo. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu consigo, quando eu leio a história, vejo o processo de arqueologia, que sabia que a arqueologia não tem uma coisa da arqueologia que desprova a Bíblia. Tudo que foi encontrado prova a Bíblia. Inclusive reis, né? Nabucodonosor foi encontrado agora há pouco uma pedra que tinha lá escrito que Daniel estava presente nessa pedra, inclusive ele poderia ter visto aquela pedra que foi encontrada. Então realmente é comprovação para tudo. Então né, é comprovação de tudo. Então que os planos que nós temos até para a nossa igreja é de estudarmos a palavra de Deus, de estarmos sempre, sabe, estudarmos cada vez mais. Trabalharmos com o Espírito Santo vai trabalhar nos nossos corações para a transformação. Os jovens ainda é a nossa esperança, né, meu irmão? E precisamos, porque uma coisa que a gente tem que entender é que nós estamos ficando velho. Eu e você estamos ficando velho, eu mais do que você, ou você mais que eu, né? Meu irmão. Mas a gente precisa criar homens e mulheres que tenham essa fé, essa vontade de servir a Deus. Esse amor de servir a Deus. Esse amor de servir a Deus. Eu chamo de amor do outside, porque os dois saem felizes. Né? Nós temos, e temos que investir nos jovens, nós temos que investir nos adolescentes, temos que investir nas crianças, mas com uma palavra, porque se ele fica só no blá 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 blá, vai ser, é que eu te falei, 60% dos jovens que vão para a universidade não voltam mais. Viram ateu. 60%. Viram ateu. Isso no mundo ou aqui nos Estados Unidos? Não, no mundo. Muito mais aqui. Aqui nos Estados Unidos o número é maior. Mais. Por quê? Porque aqui eu acho que é um consentimento, uma consciência muito mais de estudo e tal, mas é no mundo inteiro. Meu irmão, você acha que o que leva a que o jovem ter café é porque hoje o jovem tem mais do que deveria ter, ou porque você acha que quando nós temos muito... Assim, porque às vezes o relacionamento com Deus vem também da nossa necessidade. Pode ser, eu acho que isso pode ser sim. Você acha que pode ser isso? Eu sempre falo para os meus filhos que temos que depender de Deus, não é porque alguma coisa que a gente tem, uma conjunto, casa... um plano maligno, é um conjunto, né? É um conjunto, mas eu acho que também falta muito ensinamento. Por exemplo, eu cresci nesses 14 anos, quando me converti, com Bíblia pura. Sabe, estuda a palavra. Você acha que é o dever de casa, meu irmão? Você acha que nós estamos criando uma sociedade de pais perdidos, por isso que não tem como guiar o pais jovem? Perdidos, Você vê, por exemplo, e os homens estão... A cultura hoje diz o seguinte, se você for analisar a cultura, todos os pais nos desenhos são bobos. Você pega o Homer Simpson, você pega outros desenhos, todos eles são bobos. Qual que é a função do pai? A função do pai, ela é espiritual. Nós, homens, estamos deixando a função espiritual para as mães. E a função é do homem. Isso não é questão de machismo, não é nisso. Sim, claro, mas eu, como pai, eu tenho que trazer o evangelho, eu tenho que todos os dias pregar o evangelho. Por quê? Os nossos filhos estão sendo com cultura, todos os dias a cultura está chegando e fala, homossexualismo é normal, isso aqui é legal, todos os dias, não é uma vez. Hoje Deus é pai de todos. Hoje com a internet. Aquela coisa de... Hoje com a internet vamos amar, vamos todos... Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus ama, mas... O que é a palavra de Deus? Então, hoje nós estamos vivendo algo que não é a base da palavra. Então, eu acho que o que os pais hoje, nas casas, porque hoje muitas coisas a gente está deixando para a igreja. Os professores, os pastores, 30 minutos na igreja. Ninguém quer fazer nada e quer arrumar um culpado para o que Aí você pega a criança que fica 24 horas no celular,
o dia inteiro, 7 dias por semana, e fala para ir para a igreja meia hora e acha que vai ter uma transformação. Num assunto muito importante, meu irmão. Eu acho que a gente vai continuar mais uma hora. Não tem problema. Você precisa fazer dois, hein? A importância aqui é falar. Você precisa fazer dois programas aí. A gente faz 10. Meu irmão, você tocou num assunto muito importante. Você às vezes acha, porque hoje nós temos mulheres independentes. E faz parte, o próprio mecanismo faz com que você não consiga muito manter uma casa se só você trabalhar. Então, antigamente a gente tinha uma facilidade de educação para os nossos filhos, porque o pai trabalhava e a mãe cuidava dos filhos, certo? Certo. E o pai vinha com aquele ar de, eu sou a pessoa que vou lá fora e trago as experiências para vocês. Hoje o mundo é o contrário, às vezes muito pai está sabendo das coisas através do que o filho está buscando lá fora. E você acha que é porque nós estamos criando uma sociedade ausente de paternidade e de maternidade? Porque o pai sai, a mãe sai e a criança está sozinha. Não, sim. E hoje nós deixamos com o iPad, com o iPhone criado. E aí eles encontram tudo. Na nossa época, você pegar desculpa, não sei se pode escrever uma revista pornográfica, você tinha que, tá difícil. Louco. Hoje você vai aqui assim, na fila. Você vai aqui hoje, com 15 anos, alguma coisa assim, era extremamente difícil. Agora, hoje com a internet, você tem tudo. Ou seja, então a gente tem que colocar na filha, sabe, não é garantia que os meus filhos serão cristãos. Filho de crente não é crente. Mas a minha função, isso Deus abriu os meus olhos há uns anos atrás, porque eu estava perdendo meus filhos em uma questão espiritual. Eu percebi isso, porque eu estava deixando para minha esposa fazer, e eu estava com coisa com a igreja. Então isso é muito... eu estou preocupado com a igreja. Não, a primeira preocupação é com seus filhos. Nossa primeira igreja é em casa. É em casa. Tem que ministrar os homens, pais, ministram sobre os seus filhos. Pega um dia por todo dia. Todo dia a gente senta aqui, a gente lê um versículo da Bíblia, discute sobre a palavra de Deus e faz uma oração. E sabe, e tentar debater o porquê que você não acredita que Deus é o melhor para a tua vida. Porque se é para a minha, por que não é para a sua? O Gabriel, que é meu filho mais velho, ele tem uma mente de cientista. Ele pergunta as coisas, fala assim, eu não concordo por causa disso. Então vamos conversar. Cara, isso é legal, o debate. Vamos conversar. Você acha que os jovens perderam esse debate com os pais e por isso que talvez vai buscar resposta em outros lugares? Sim, porque, ele ouve aquela palavra que eu te falei para você, que o seu evangelho que você lê de 300 anos depois e não tem prova. Pô, não sabia disso. Acabou. Eu acho que o evangelho, meu irmão, o evangelho tem que ser uma coisa simples, que se o meu filho não entender, outra pessoa não pode entender. Um exemplo, lá em casa, eu faço o seguinte, tenho 3 filhos pequenos e é simples. Um lado é bem e um lado é mal. A sua ação agora está em qual dos pontos que eu vou colocar um pontinho ali do dia? Hoje eu fiz isso com meu irmão. Ok, a sua ação está no ponto do bem ou no ponto do mal? O resultado final do dia, você vai ver a quem você está servindo. Porque é uma coisa simples. É simples. E elas vão... Uma coisa que é interessante é que essas palavras, elas vão entrar no coração. Um dia essa semente germina. Então a gente precisa, hoje o que acontece, nós estamos deixando para a igreja fazer aquilo que o pai deve fazer, aquilo que a mãe deve fazer. E para que não entre em contradição, meu irmão, porque as pessoas querem só uma brecha para se autodefender, para que não entre em contradição, porque eu sou escolhido, se meu filho for escolhido, ele vai... Não, nós devemos no mínimo, na minha cabeça, na parábola do semeador, se você entender, para quem entende de terra, todo matuto da Paraíba entende de terra que nem eu, você entende que para que a areia se torne limpa, ela passa por um processo de evolução, porque um dia aquela areia limpa foi pedra. Depois ela foi um terreno com espinhos, rachados. E o final daquele tratamento é a areia fértil, certo? Você vê, eu não sabia disso não. E se não sabia disso não. Toda areia foi pedra. Toda areia foi pedra. Sim. Certo? Então o que acontece? Nós observamos que o quê? Perdão. Eu observo que o quê? O nosso dever é de tirarmos as pedras, espinhos, colocar a terra num local seguro, protegido para que não venha nenhum pássaro, nem ninguém roubar aquela semente que seja plantada. Mas o nosso dever é de deixar o terreno fértil para que Deus possa fazer germinar uma semente. Porque mesmo que eu pegue agora o melhor terreno, a melhor semente, as melhores condições para que aquele pé de feijão nasça, eu não tenho a certeza de que vai brotar aquele fruto. Então, às vezes, nós queremos fazer tudo. E às vezes nós esquecemos que tem coisas que só Deus
pode fazer. A palavra do semeador. O que é a palavra do semeador? Justamente isso. O que é a sua função? Jogar semente. Fazer a sua parte. A semente vai cair em terreno fértil, em terreno não fértil. Exato. Algumas sementes vão crescer, passando a tribulação, vão desistir, outras sementes, é o processo. Agora, em questão de você ser escolhido ou não, eu acho que quando você estuda a história da reforma, do calvinismo, tudo isso, todos eles sabem disso, que isso é errado, as pessoas, sou salvo, não quero fazer nada. Não, é o contrário. Você tendo a certeza da sua salvação, você tem uma responsabilidade maior. Então, se você perguntar para um cristão... E quem já pensa isso não está salvo. Não está salvo. E se você pensa, posso fazer de tudo, já não está salvo. Alguma coisa tá, porque não existe o processo de transformação. Já não está salvo. É simples, né? E aí você falou, a nossa função é pregar o evangelho. Se eu não prego o evangelho para meus filhos, eu não sei qual que é o coração deles. Eu não sei se eles um dia vão ter um encontro com Deus ou não. Isso daí é um trabalho de Deus com eles. Eu oro todos os dias para que Deus quebre o coração dele, que Deus dê um coração quebrantado no meu filho. Eu e minha esposa oramos todos os dias. Deus, converta os nossos filhos. Converta os nossos filhos, que este mundo que eles estão vivendo não entre no coração deles. Acho que seria se Deus tivesse agora, meu irmão, uma lâmpada mágica assim, e dissesse para que você pudesse pedir só uma coisa. Eu pediria isso. Me converta meus filhos. Converta meus filhos. Porque eu acho que se a gente vive numa vida com o Senhor, nós nunca perderemos nada e nós teremos tudo, meu irmão. Tudo, você falou tudo agora. Acho que é o maior presente que a gente pode dar a alguém. É a pessoa conviver e viver na presença do Senhor. Na presença de Deus. Porque você sabe que tudo é mutável, tudo muda, mas Deus não muda. O mesmo Deus que eu sirvo há 30 e tantos anos, cara, é o mesmo. Eu me alegro tanto, meu irmão, em saber que em tempos tão difíceis, nós estamos aqui buscando e nos alegrando, com o que Deus é para a nossa vida. E não estou dizendo isso porque eu não tenho problemas. Eu tenho certeza que você não está dizendo isso porque também vocês não tenham problema. Mas a minha alegria é dizer que, Mas você sabia que a igreja cresce mais, você cresce mais no tempo de tribulação. Claro! Tempos de paz, claro. Você esquece, é fácil. Claro. Vai viajar, fica de férias, você esquece, entendeu? Claro. Mas quando você está com um problema, as pessoas chegam. Então, eu acho que tudo que nós estamos vivendo é algo que está sendo bom para a igreja de Deus. E quando eu falo igreja, aceitarmos, né, meu irmão? Eu acho que se a gente aceita o que Deus tem para nós e já agradecemos, eu acho que é um grande começo para a gente deixar Deus trabalhar no nosso coração. Amém. Meu irmão, chegamos ao final da nossa entrevista, sure? O final desse dia, mas que com certeza virão muitos e outros começos, porque foi uma honra, meu irmão, poder estar aqui, ouvindo de você esse testemunho, ouvindo de você essa sabedoria que às vezes as pessoas tentam buscar e explicar de outra maneira e você, de maneira simples, você vem... E vamos depois fazer uma sobre isso aí que eu estou falando, sobre o Evangelho, como foi escrito, os anos. É uma coisa interessante até para os jovens entenderem. É necessário. E como Lucas escreve, Atos, por que foi escrito, como que chegou até nós. Como que é a prova que Cristo ressuscitou ou não. Existe relatos fora do Evangelho. Meu irmão, você é um Guinness Book, meu irmão. Isso aí eu já tenho certeza. Um Guinness Book de cabelo grisalho com a bandeira do Corinthians em cima da... Agora meu irmão, muito obrigado. Que Deus te abençoe. E vocês aí, que possa ter sido ouvido muito fácil falar com você, aí, é muito bom. Tivesse sido um pouquinho da palavra do Senhor aí. Amém. Já é de grande valia, meu irmão. Depois você fala se a sua esposa gostou que você falou com o André, né? Que era você e a sua esposa, só que vê se ela... E agora eu botei meus meninos para dar like. Dá um like lá, tá? Dá um like lá, tá? Então que Deus abençoe a vida de vocês e nós esperamos vocês na próxima carona. É isso aí. Siga-me os bons. Amém. Deus abençoe. Amém.